a doutora Marlene Siqueira. A doutora Marlene Siqueira é ginecologista obstetra e tem especialidade em medicina integrativa. Ela trabalha no Hospital Albert Einstein e ela também atende uma clínica particular que ela tem aqui, lá no Tatuapé, não é aqui no Tatuapé, lá no Tatuapé, e é aqui na Juscelina. É uma grande amiga e quando ela abraçou os óleos essenciais, mudaram a vida dela, dos filhos dela, e hoje ninguém sai da consulta dela sem óleo essencial, porque ela sabe que é parte do protocolo de tratamento dela. Já fez parto usando óleo essencial, né, e chamou o neném de peppermint, é isso? Era menina, chamou de lavanda. Né, brincadeira. Então, se tornou uma grande amiga e está aqui com a gente hoje. Temos aqui a Marcela, que é uma grande acupunturista, né, e trabalha com medicina chinesa, tem usado os óleos essenciais frequentemente na medicina integrativa, que ela também trabalha na medicina oriental, medicina chinesa, e tem sido uma coisa assim de louco, né? Sim. Que a agulha não dói mais, né? Não dói mais a picadinha de agulha. Quem chamei de agulha de acupuntura agora está aí, né? E outros grandes amigos que temos aqui com a gente. É um prazer tê-los aqui. Só para eu ter uma ideia, quem aqui nunca ouviu falar da Duterra, não tem nada a ver com a Duterra, é a primeira vez aqui. Cada um de vocês deve ter recebido um frasquinho com óleo essencial. Nesse frasquinho, o que mais que tinha ali dentro, Letícia? Uma balinha de gengibre. E hoje, mais tarde, nós vamos sortear algumas coisas para vocês. Nesse saquinho tem um númerozinho. Esse é o número do sorteio. Não percam esse número. Tá? Então, guardem bem esse número, porque vocês podem ser sorteados através desse número. Legal? Beleza? Joia. Essa aqui é a Letícia Godoy. Para quem não conhece, ela é muito tímida, se não está na frente de uma câmera, né? Então, ela está ali do nosso lado, ela é meu braço direito aqui na Duterra, e esses 4 anos nós tivemos sucesso que tivemos por causa da Letícia também. Tá legal? Nós dividimos isso hoje em 3 sessões, tá? A primeira parte vai ser dada pela Tabata, que está ali atrás. Vem aqui para frente, por favor. Tabata Mazeto Ataíde. A Tabata é psicóloga, e ela estava cursando psicologia quando ela conheceu a Duterra. E ela decidiu largar a psicologia depois que se formou para fazer só a Duterra. Hoje ela é um diamante na Duterra, ou seja, tem um nível de liderança muito grande dentro da Duterra. Bem-vindos vocês que chegaram agora, por favor, fiquem à vontade. Obrigada. A Tabata tem... Essa aqui você vai passar os slides, tá? E ela é de Cuiabá e tem uma equipe na Duterra incrível, tem histórias maravilhosas de óleos essenciais. Ela vai falar com a gente primeiro. Depois da Tabata, a doutora Marlene Siqueira vai falar um pouquinho para a gente sobre os óleos essenciais. Elas vão abrir espacinho para vocês fazerem perguntas. Eu te peço um favor, não é uma consulta médica. Então, se tiverem perguntas, façam perguntas relativas àquilo que ela está explicando. Tá legal? Ai, doutora, como é que eu arrumo um namorado? Tá tão difícil. Ela vai explicar mais na consulta dela. Não? Tá certo? Legal. E depois disso, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Duterra, como é que funciona, como é que trabalha, para que serve, etc. e tal. Tá legal? Gente que está chegando, tem lugar aqui na frente, fica à vontade. Tá joia? Tabata, manda bala. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Tabata Mazeto, a minha bebezinha está ali no fundo, então se ela chorar, tá bom? Ou se ela fazer bababá, é porque ela está com 6 meses, está aprendendo a falar, e quando eu falo com ela, ela responde bababá. Então, quanto mais eu falo, mais ela fala também, e aí a gente vai se comunicando aqui sobre os óleos essenciais. Quem aqui não sabe o que é um óleo essencial? Alguém não sabe o que é um óleo essencial? Eu sei. Parabéns! Então, eu vou passar bem rapidinho por essas informações, acredito que todos vocês já tenham bastante experiência, é sempre bom relembrar, toda vez que eu assisto uma aula de soluções atrás de algum outro líder, eu também aprendo bastante, tá bom? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu tenho 28 anos, né? Então, sou bem novinha também, não tenho tanta experiência como a doutora Marlene, mas eu utilizo bastante os óleos essenciais na minha vida e gostaria de compartilhar com vocês não só esse conhecimento que a gente tem de literatura, científico, mas também experiencial, tá bom? Então, o óleo essencial, eu gosto de falar de uma maneira bem simples, que ele é o sistema imunológico da planta, porque quando a planta ela sofre, né, algum tipo de dano ali com o clima ou com algum micro-organismo, ela começa a se proteger de alguma forma, e então ela forma os óleos essenciais para proteção dela. E automaticamente, quando nós utilizamos os óleos essenciais, eles têm a mesma função no nosso corpo.
e aí cada planta vai se defender com uma forma química, cada planta vai se defender de um tipo de micro-organismo, e isso vai fazer com que a gente entenda, então, através da história da planta, também qual é o efeito que aquela planta vai ter no nosso corpo. Por isso que eu não gosto de só dizer, ó, esse olhinho aqui, ele é para isso, mas eu gosto de entender qual é esse óleo, de onde ele veio, qual era a função dele na natureza, porque aí a gente entende também qual é a função dele para o nosso corpo, seja emocional, seja física, enfim. Então, entendendo o que são os óleos essenciais, se a gente pegar um hortelã, por exemplo, e olhar bem de pertinho, a gente vai ver pequenas bolsas. Dentro dessas bolsas, ou até mesmo na casca de um limão, quando você esfrega o limão, você sente aquele aroma delicioso, que são os óleos essenciais. Eles são compostos naturais aromáticos que são extraídos de plantas, cascas, enfim, folhas, várias partes diferentes da planta, a depender daquela planta. E eles têm algo que é muito interessante. Eles têm a capacidade de passar pela membrana celular, né? Então, quando a gente ouve falar de coisas bem pesadas que a gente utiliza, como, por exemplo, um antibiótico, né? Ou você espera o ciclo do vírus passar, ou você toma algo que é um pouquinho mais pesado, é porque os antibióticos, né? Algumas substâncias que são mais fortes, elas têm essa capacidade também, mas é muito, muito difícil esse processo. E os óleos essenciais, eles são moléculas ativas, então eles conseguem, sim, ultrapassar a nossa membrana celular e faz com que eles sejam poderosos para agir tanto dentro das células quanto fora também. E aí, quando a gente vai falar de algumas coisas que são crônicas, ou então que está dentro, que está fora, vírus, bactérias, enfim, os óleos essenciais, eles acabam se tornando tão eficientes quanto a nossa medicina que a gente conhece hoje. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas é que o meu problema é muito grave. Não, é porque o que eu tenho, né? Eu já trato há tantos anos, não tem como eu desenvolver um estilo de vida com os óleos essenciais, porque é muito grave. Então, a gente vai aprender que o óleo essencial, ele não é só um cheirinho, ele é química também. E é uma química que muitas vezes foi replicada pela medicina de uma forma sintética, mas que se encontra também na natureza de uma forma muito potente. E por que a gente fala dessa potência? Porque uma gota de óleo essencial equivale, em média, a 28 xícaras de chá. É igual, Tabata, eu não vou comprar hortelã, né? Eu não vou utilizar no meu chazinho para digestão, por exemplo, porque eu tenho hortelã em casa, coloco uma folhinha lá e tomo. Maravilhoso, deve ser um aroma super gostoso. Mas, quando a gente fala de potência e da química dos óleos essenciais, que vai fazer essa função no seu organismo, a gente está falando que uma gota de óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, é claro que quando nós utilizamos os óleos essenciais aromaticamente, topicamente ou internamente, né, os da doTERRA, claro que são 100% puros, a gente está falando de uma quantidade muito maior de química, de moléculas ativas dentro do seu organismo, e por isso que a gente utiliza sempre uma ou duas gotinhas. Eu falo que é como mais ou menos a homeopatia. Quanto mais você utilizar em pequenas doses, vai ter um efeito muito melhor do que se você utilizar uma grande quantidade em um único dia. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper. Eu estou morando em Buenos Aires, quase ninguém consegue me entender. E lá eu falo super devagar, porque eu tenho que pensar. Então, quando eu estou no Brasil, eu desando a falar rápido, tá bom? Então, nós temos 3 formas de uso dos óleos essenciais. Aromático, tópico e interno. Quando nós utilizamos aromaticamente, a gente pode colocar umas 4 gotinhas no difusor, ou pingar uma gotinha na nossa mão, ou no colar difusor. Eu gosto muito de associar o uso aromático sempre com o nosso emocional. Eu sou da área da psicologia, então eu acredito que... Claro! Vai pingar um peppermint na mão de vocês. Quando ela pingar, vocês podem esfregar, fazer uma conchinha e ir lá. Fechem os olhos para não arder. E quem está com óculos, evita de encostar a mão no óculos, senão vocês vão passar o resto da noite assim, tá? Eu gosto muito de associar sempre algum uso aromático dos óleos quando a gente fala de emoções, tá? E muitas pessoas vêm, mas eu quero um óleo para minha dor do dedão do pé. Eu sempre adiciono algum óleo aromaticamente para emoção, porque eu acredito que tudo tem um cunho emocional. E quando a gente fala de emoções, a gente fala muito do uso aromático, porque o nosso sistema olfativo, ele tem uma conexão direta com o nosso sistema límbico. Então, quando você inala os óleos essenciais, rapidamente ele já começa a fazer efeito no seu sistema límbico. E aí, a nossa caixa das emoções começa a mandar algumas coordenações, né, algumas mensagens subliminares, digamos, para o nosso corpo. E aí a gente trabalha tanto o físico quanto o emocional ao mesmo tempo. A segunda forma é tópica, como vocês experimentaram alguns aí, eu estou vendo vocês passando aqui. Ele é excelente para dor de cabeça, né?
Então, no uso tópico, a gente pode sempre colocar nas massagens, ou a gente pode passar em alguma região de preocupação. Mas o que é muito interessante, os óleos essenciais, eles são extremamente voláteis, eles evaporam com muita facilidade. Então, sempre que vocês utilizarem óleos essenciais topicamente, a gente sempre adiciona um óleo vegetal para que possa permanecer mais tempo na nossa pele. Então, você tem ali aromaticamente, quando você utiliza um óleo essencial, de 15 a 20 minutos ele acaba evaporando. Se vocês passarem com óleo vegetal, ele vai durar mais tempo, em torno de 3 a 4 horas. Isso vai fazer com que ele penetre mais profundamente nas camadas da sua pele e vai ter um efeito mais prolongado. E a terceira forma são os óleos essenciais que nós podemos ingerir. É muito importante a gente falar aqui de um selo de qualidade, né? Há muito tempo vinha se falando de aromaterapia já em vários países, mas nós especificamente conhecíamos a aromaterapia aromática e tópica, que era massagem e simplesmente para dar um cheirinho na casa. E quando a doTERRA chegou, levantou o cabelo de todo mundo, né? Falou, peraí, mas eu gosto muito de ler e eu tenho mais de 20 livros na minha casa que falam da aromaterapia para o uso interno. Quando a gente fala da aromaterapia francesa, quando a gente fala das literaturas que vieram da Europa, existem inúmeras indicações de uso interno, contanto que tenha-se um óleo que é 100% puro, que no nosso caso, a doTERRA ela é um óleo essencial 100% puro de grau terapêutico. Então, eu vou falar um pouquinho dos benefícios dos óleos principais que a gente utiliza, tá bom? Nós temos a lavanda, que é o nosso carro-chefe, toda vez que a gente fala de acalmar o estresse, ansiedade, insônia, a gente fala de lavanda. Eu falo muito que a lavanda, ela é o calmante das pessoas que têm aquela ansiedade visível, aparente, aquela ansiedade que chacoalha o pé, que mexe no cabelo, mas existem as pessoas que são ansiosas e não demonstram. Olha para você e fala assim, nossa, como você é tranquila. E por dentro você está se roendo, a pele está saindo psoríase em todo lugar. Mas não, você não parece ansiosa. E aí a gente vai ter o balance. Então eu gosto muito de entender, se vocês já utilizaram lavanda com alguém e a pessoa te ligou e falou assim, eu achei que eu ia dormir melhor, mas eu não dormi a noite inteira. Eu fiquei pensando, porque eu gosto muito de associar que a lavanda acalma o nosso corpo. E o balance, ele traz esse equilíbrio para a nossa mente. Então, eu gosto muito quando a pessoa não tem uma ansiedade aparente de utilizar o balance, porque o que ela precisa é acalmar o pensamento dela e não o corpo, que não aparenta ser tão enérgico, né? Por exemplo, o Aparício, ele é extremamente enérgico, eu daria lavanda para ele. Nós temos o mix relaxante, que é o Deep Blue, ele é um mix de camomila, com cânfora, ele é um anestésico natural. Então, quando a gente fala de dor, né, fibromialgia, dor nas articulações, enfim, qualquer tipo de dor, a gente faz a massagem com o óleo de Deep Blue, lembrando que ele não é um óleo para uso interno, somente uso tópico. Se você quer associar alguma coisa para dor junto com o Deep Blue, a gente ingere a copaíba e passa Deep Blue. Também gosto de pingar uma gotinha de orégano no Deep Blue, que ele é excelente para massagem, ele funciona muito bem como um anestésico natural. Eu vou pular o On Guard, porque vocês vão ouvir de uma forma muito maravilhosa do On Guard hoje com a doutora Marlene. Vou falar um pouquinho sobre o limão. O limão é conhecido como o nosso detox. Eu gosto muito, trabalho muito com nutricionistas e muitas vezes elas falam para mim, Tabata, as pessoas elas não estão gordas, elas estão inchadas. A nossa alimentação deixa a gente inchado, o estresse deixa a gente inchado, várias outras coisas deixam a gente inchada. E muitas vezes, quando a gente começa a utilizar os óleos essenciais, a gente não enxerga o benefício deles, a gente não percebe no nosso corpo, porque tem tanta substância ruim ocupando espaço, que quando chega algo bom, ele não tem espaço para fazer efeito. Então, eu sempre gosto de iniciar o uso dos óleos essenciais aromaticamente com limão. Vocês um dia fizerem uma consulta de aromaterapia comigo, vocês não vão começar absolutamente nada, nenhum protocolo, sem antes inalar e ingerir limão por uma semana. Porque dessa forma, vocês vão aqui, acabam perdendo peso, mas não é esse o objetivo, você acaba desintoxicando para que os óleos essenciais de fato façam efeito e você possa perceber. Então, é muito interessante essa autopercepção que a gente começa a trabalhar quando a gente utiliza os óleos essenciais, é a percepção de como é que está a sua saúde e não simplesmente olhar para você quando você tem alguma doença, né? Então, a gente utiliza os óleos essenciais para manter a nossa saúde, para essa percepção de como é que eu estou me sentindo, como é que está o meu corpo, como que eu posso fazer para melhorar esse meu humor hoje. Então,
A gente também tem o mix respiratório, e eu gosto muito de associar ele com o peppermint, que vocês respiraram. O peppermint, ele dá essa sensação de vias aéreas abertas, ele é energético, é excelente antes da atividade física, mas é o breathe que a longo prazo, para o nosso sistema respiratório, vai fazer mais sentido. Porque ele tem o eucalipto, ele tem a melaleuca, o eucalipto é um broncodilatador natural, as avós diziam, né? Se a criança nasce com problema respiratório, quebra um galho de eucalipto e bota no quarto da criança. Quando secar, a criança já melhorou, ela já foi curada, né? Tinha banhos de eucalipto, várias coisas na cultura com as avós. Eu adoro ouvir conselho de vó, porque elas não estudaram tanto e elas sempre sabem como resolver os problemas, né? Então, quando a gente fala de questões respiratórias, o breathe é a nossa melhor indicação. O peppermint, como vocês experimentaram, ele vai dar essa sensação de que as vias estão abertas e tudo mais, mas ele é que nem rinossoro. Para fazer efeito, você tem que ficar usando. E o breathe a longo prazo, ele vai realmente melhorar o seu sistema respiratório. Você não vai ter que usar todas as vezes que você sentir ali, né? Ele vai fazer com que esse episódio não volte a acontecer. Então, eu gosto muito mais de usar o peppermint ali para uma dor de cabeça pontual, para me dar energia antes de atividade física. A tangerina, eu falo que ela é o nosso óleo da criatividade, né? Ela é rica em limoneno. O limoneno, que contém em todos os óleos cítricos, ele é a substância que estimula a produção de serotonina e dopamina. Então, quando a gente fala de prazer, autoestima, sempre que vocês quiserem associar algo positivo àquele momento, utiliza a tangerina. Ah, eu não gosto de fazer atividade física. Utiliza a tangerina junto com o peppermint no momento da atividade física. Que aí você vai criar uma memória olfativa de que aquilo ali é algo positivo. E aí você vai ser estimulado a fazer mais vezes. Quando você pensar, nossa, eu tinha que ir para academia. Tangerina, e aí você vai, não, eu vou, tem que ir, né? Então, sempre que eu tô querendo criar um hábito novo, eu gosto de associar a tangerina ou algum óleo cítrico para que ele possa me trazer esse estímulo e essa sensação de prazer. A melaleuca é o nosso secativo natural, então sempre que a gente pensar aí pele oleosa, micose, fungos, couro cabeludo muito oleoso, a gente sempre tá com a melaleuca, e é por isso também que ela é extremamente famosa no mundo da estética, né? Porque quando a gente fala de pele e tudo mais, a melaleuca sempre está envolvida. Mas, quando eu conheci a doTERRA, eu troquei os produtos de limpeza da minha casa pela melaleuca. E algo muito interessante que aconteceu comigo foi que o meu marido, ele foi passar pano no chão e ele pingou melaleuca no balde, passou o pano no chão. E no outro, gente, parecia que tinha passado aquele pessoal que desinfecta a casa, né? Detetização. Tinha formiga e baratinha morta por todo o cantinho da casa. Falei, Thiago, o que você fez aqui, gente? Você jogou açúcar no chão? Ele falou, não, a única coisa que eu fiz foi limpar o chão com melaleuca. Ele fez isso umas 3 vezes, depois de um tempo parou de aparecer. Então, se vocês estão precisando... Pernilongo no lugar de citronela? A melaleuca ajuda. Inclusive, se você ligar ele em algum lugar que tem muito mosquito assim, você vai ver que o mosquito ele morre na parede, ele não voa. Ele morre ali mesmo e fica. A copaíba é o nosso antioxidante, acho que vocês já ouviram muito falar, né? Quer viver mais, toma muito suco de uva integral, porque são as coisas antioxidantes, né? Eu gosto muito do que o Dr. Júlio Nagliati fala, eu nunca vou esquecer. Ele me falava, Tabata, a gente pode envelhecer, mas as nossas células não precisam. Se nós tivermos uma alimentação antioxidante. Então, quando a gente pensa nessa saúde celular de dentro para fora, a gente pensa sempre na copaíba. Então, ela é o nosso antioxidante natural, independente das circunstâncias, eu sempre gosto de tomar uma gotinha de copaíba para manter essa saúde celular. E quando a gente fala também de rejuvenescimento, né, de trabalhar toda essa questão da nossa imunidade e tudo mais, a gente sempre utiliza a copaíba também. O frankincense é o rei dos óleos essenciais, conhecido como um regenerador celular. E aí, a gente também vai falar de passar ele na pele, de passar ele na coluna para questões crônicas. Ele é o nosso coringa que acaba potencializando o efeito de todos os outros óleos essenciais. Então, quando a gente tem alguma questão crônica e a gente vai fazer um blend, a gente sempre adiciona frankincense junto para que a gente possa potencializar esse efeito dele. Gosto muito também do fato dele ser um aterrador. Então, aromaticamente, quando eu estou precisando ficar mais presente no aqui e agora e não pensar no que o bebê vai comer, pensar que já está chorando, pensar no amanhã ou pensar no antes, se eu preciso estar presente no aqui e no agora, eu uso o frankincense aromaticamente e a minha mente não consegue se desviar. Pode falar. Aí, traduzindo, a gente trata a depressão e a ansiedade. Também. Eu gosto muito de associar... É que depressão e ansiedade, todo mundo fala como se fosse uma coisa só.
E depressão e ansiedade para cada pessoa é uma coisa diferente. Então, às vezes, a ansiedade para mim me deixa sem vontade de fazer nada e eu fico procrastinando. A ansiedade para outra pessoa que é muito agitada faz ela fazer tudo ao mesmo tempo e esquecer dela mesma. Mas é no sentido de ficar muito preocupada com o passado ou com o futuro. Exatamente. Se esse é o tipo de ansiedade, sim, o frankincense vai fazer muito sentido. E aí, se a pessoa está sem energia, a gente adiciona um peppermint ou uma tangerina. Se ela está com muita energia, a gente adiciona uma lavanda ou um balance. O mix digestivo, o balance eu já falei para vocês, mas então eu vou falar do mix digestivo, que é o último, mas não menos importante para mim. Logo depois que eu conheci os óleos essenciais, eu fui diagnosticada com doença de Crohn. Não sei se vocês conhecem, eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu passei 2 anos em vários proctologistas, vários médicos diferentes. Ah, não sei, pode ser lactose, pode ser isso. Fiz exame dos 200 alimentos, horrível. E ninguém descobriu o que era, então falaram que eu tinha doença de Crohn. E eu comecei, então, a tratar essa doença de Crohn, comecei a tomar corticoide, mesalazina, eu tomava um remédio para digestão, um remédio para ir no banheiro, um remédio para não ir no banheiro, um remédio para não sentir dor. Então, vocês imaginam quantos remédios tinha cada refeição e os remédios que eu tinha que tomar antes de comer e depois de comer. Eu comecei a tomar, as minhas dores sumiram. Mas eu tive uma diarreia de 25 dias, eu perdi 10 quilos. Na última convenção que eu encontrei com a Paris, eu estava parecendo um fiapo de manga. Se vocês olharem a minha foto, era só a cabeça, o corpo já era. E eu fiquei internada 1 semana no hospital. Meu namorado, que agora é meu marido, ele falou, amor, eu te abraçava e eu sentia cheiro de remédio, você exalava remédio. As minhas roupas ficaram cheirando remédio. O Dr. Júlio Nagliatti foi para minha cidade. Eu pedi para me tirarem do hospital, tive que assinar um termo, que se eu morresse em casa, a culpa não era deles. Eles assinaram esse termo, me buscaram. Eu fiquei com o pé no óleo essencial de limão, fiz uma desintoxicação com o soro que o Dr. Júlio Nagliatti fez em mim. E eu falei, eu não tomo mais nada disso, porque ele só está escondendo a minha dor. Mas não estava melhorando, continuava com sangramento, tudo que eu comia não parava na minha barriga, eu só estava perdendo peso. O que adianta você não sentir dor e não entender o que está acontecendo com o seu corpo? A minha veia ficou roxa de tanto tramal que eles me davam. Era tramal de 4 em 4 horas, isso queimou a minha veia. E durante 6 meses, eu usei esse óleo essencial. Eu parei com o corticóide, eu parei com a mesalazina, eu parei com os remédios digestivos, com a lactase, e eu utilizei esse óleo 2 gotas embaixo da minha língua antes de comer absolutamente qualquer coisa. Eu só não tomava ele se eu fosse beber água. 6 meses depois eu fiz os exames e eu não tinha mais nenhuma ferida no meu intestino. Eu estava com 2 feridas no meu intestino e uma na minha boca. E sabe o que o meu médico falou? Eu acho que erraram no seu diagnóstico. Você não tinha doença de Crohn porque você curou muito rápido. Você tá tomando a mesalazina direitinho? Falei, Então tá bom. Então você pode viajar, porque na época eu ia para um congresso em Quito, apresentar os óleos essenciais lá no Equador. Ele falou, então você pode viajar, mas leva a mesalazina na bolsa. E eu voltei, e desde então tem 2 anos que eu estou em remissão, não tenho mais nenhuma crise. Hoje, inclusive, comi uma empanadas da Paola, na casa da Letícia, e não passo mais mal. É claro que eu sei que isso é um estilo de vida. Eu sei que os óleos essenciais podem potencializar a minha saúde. Se eu comer mal todos os dias, isso é algo que para mim é sabedoria. Eu vou passar mal no final de semana, é claro. Mas se eu quiser comer um pedaço de pizza hoje, eu não preciso mais ficar 25 dias com diarreia. Eu só tomo 2 gotinhas de Zengest e tá tudo resolvido. Então esse é o último óleo do nosso kit, mas para mim ele é o mais importante. Para quem tem intestino preso também, não só para quem tem sopa. Sim, o que eu gosto muito dos óleos essenciais é que eles são equilibradores. Se ele é para o sistema digestivo, ele não vai soltar e nem prender, ele vai equilibrar o seu sistema digestivo, exatamente. E diante de tudo isso, gente, não sei se alguém aqui não faz parte, mas escolham fazer parte da doTERRA. Se for pelos óleos essenciais, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se for pelo negócio, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, assim como a vida mudou. Foi a melhor escolha que eu fiz há 3 anos atrás, porque eu queria ter uma renda e ficar em casa com a minha filha. E hoje o que eu faço é ficar em casa com a minha filha e compartilhar os benefícios dos óleos essenciais quando eu viajo. E tenho uma renda como diamante. Então, quando vocês fazem isso, vocês podem fazer como clientes, simplesmente para consumir os óleos essenciais da doTERRA e mudar o estilo de vida de vocês. E acreditem, é muito mais barato investir na sua saúde do que na sua doença. Eu já investi nos 2. E eu sei que um plano de saúde de R$700 por mês é muito mais caro do que um LRP
de 500, tá? E ele não dá pontos de fidelidade para a gente trocar por óleos depois. E um consultor de bem-estar, caso vocês queiram compartilhar e falar dos benefícios para outras pessoas e mudar a vida das outras pessoas também, tá bom? Gratidão por me ouvirem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Boa noite a todos. Peço, né, estou com essa voz assim, mas eu só estou podendo falar com vocês graças aos óleos essenciais, que eu usei vários óleos para me tratar desde segunda-feira. Então, é um prazer muito grande, agradeço o convite do Aparício, da Letícia, e é uma honra poder falar depois da Tabata, que nos explicou tão bem, né? Então, falar sobre os óleos essenciais, gente, é uma grande alegria para mim. Por quê? Eu faço ginecologia e obstetrícia, mas eu trabalho com promoção de saúde e qualidade de vida há muito tempo. Então, o que nós precisamos hoje é descobrir uma maneira de nos adaptarmos à vida no planeta. Estar vivo é um presente e nós merecemos, diante do nosso Criador, ter todas as competências para viver bem, para ter autonomia, para você fazer o que você quer, como a Tabata acabou de nos dizer, que teve o maior prazer em comer uma empanada na casa da Letícia e ficar bem, se sentir bem. Então, a pessoa que não pode tomar a decisão, ela não tem autonomia, ela não tem saúde. Para isso, nós precisamos de fazer a pirâmide do bem-estar, que nós temos que ter uma boa nutrição. E a nutrição nossa hoje, ela é muito variada. Então, nós comemos muita coisa no prato, o nosso estômago não dá conta de digerir tudo, porque os alimentos estão diferentes e nós temos estresse. Quem aqui tem estresse? Ah, meu Deus. Então, temos que cuidar de todo mundo. Então, o estresse faz o corpo se adaptar. E ele precisa reservar energia para o coração, para o pulmão e para o músculo, como se ele fosse fazer uma resposta de fuga. E isso acontece 24 horas do nosso dia. Então, sobra pouquíssima energia para o sistema digestório e para o sistema hormonal. Então, nós podemos considerar que todo mundo tem problema de digestão e todo mundo tem problema de má absorção e de transporte de nutrientes até as células. Por isso, cabelos quebradiços, unhas fracas, ciclos menstruais irregulares, as nossas meninas, grande dificuldade para a reprodução, problemas de neurodesenvolvimento com o nosso processo de envelhecimento, coisas que a gente acha que é comum, passaram para nós que é comum, mas isso não é normal. O ideal seria que nós vivêssemos em plenitude e no último dia da nossa vida, a gente se despedisse da vida feliz e sorridente, como uma lâmpada apaga. Não, nós estamos passando por um perrengue, né, nos últimos anos da nossa vida, e a maioria das pessoas passa o terço final da vida na farmácia, gastando toda a sua aposentadoria com remédio, ao invés de passear. Então, cuidado com a alimentação, uma alimentação saudável, de preferência que seja natural, que a gente descasque mais e desembale menos. A prática de atividade física, importantíssima para poder oxigenar essa célula e gerar o ganho de massa muscular. Descansar e controlar o estresse, porque eu já expliquei que na hora do estresse a gente tem essa resposta, e essa resposta trava os hormônios e a digestão. Daí a importância de um recurso que possa fazer com que o nosso corpo perceba que nós nos sentimos bem e que nós dominamos as nossas decisões, reduzir o acúmulo tóxico. Então, as toxinas vêm do ar, da água, dos alimentos, porque tem corantes, conservantes, edulcorantes, e vem das nossas células. Quando nasce o bebê sai do útero, respira pela primeira vez. A respiração produz radicais livres de oxigênio. E esse radical livre, ele é uma carga negativa dentro do nosso sangue. E ele exige que, para compensar, o nosso corpo produza uma carga positiva. Por isso que nós vamos vivendo, principalmente nós mulheres, e depois de um grande estresse que nós passamos, por exemplo, que chama menopausa, né? Quem aqui está na menopausa, na pós-menopausa?
Ninguém passa nenhum, né? É tão tranquila a menopausa. Então, depois da menopausa, que aumenta o nosso estresse, aumenta a perda óssea, não só pela falta do hormônio, mas também por essa produção exagerada de radicais livres. Então, é muito interessante algo que possa nos ajudar a reduzir esse acúmulo de toxinas. Cuidados pessoais conscientes, né? A pessoa não ser tabagista, não ser alcoolista, né? Não consumir álcool absurdamente. Eu acho que álcool eu particularmente não recomendo para ninguém, mas há quem goste e pode tomar aprecie com moderação, né? Açúcar também é algo muito danoso para o nosso corpo e outras coisas também que são atos assim muito perigosos para nós, né? Por exemplo, adolescentes, né? Eu estou terminando agora uma pós-geriatria, e uma das principais coisas que a gente tem que fazer com os adolescentes é ensinar sobre a sexualidade, para que não haja contágio com doenças sexualmente transmissíveis. Então, tudo isso entra no contexto. E não só falando de adolescentes, mas eu tenho que falar também das pessoas da terceira idade, porque eu tenho tido muitos diagnósticos de infecções sexualmente transmissíveis na senilidade. Então, isso é um cuidado que nós médicos, vocês consultores de saúde, também podem orientar as pessoas. E os cuidados com os médicos, né? Cuidado com o médico, porque nos Estados Unidos a terceira causa de morte é médico, tá? Então, ter cuidado com o médico e também ir ao médico de confiança para fazer os seus cuidados. Então, o que vocês acham de tudo isso? Nessa pirâmide do bem-estar, o que Deus colocou para nós? Uma substância muito específica, muito pura, que está presente em uma parte das nossas plantas, chega a ser 4% das plantas, que é um éter, quer dizer, é uma junção entre a matéria e o espírito, a alma da planta. Não é tão simples assim. A Tabata falou do óleo de hortelã. Eu posso ferver 10.000 gotas de hortelã, mas eu não vou extrair o óleo essencial do hortelã. Eu posso tomar as 28 xícaras de chá, mas eu não vou conseguir ter dentro do meu corpo essa maravilha que nós sentimos aqui agora do peppermint no nosso corpo. Quem que sentiu bem depois do peppermint que a Letícia passou? Né? Quais foram as reações? Rapidamente. Respiração, frescor, atenção, né? Dá uma atenção, faz você focar no que é importante, tá? Então, é muito importante dizer que não é magia, parece, né? Mas é química, tá? Então, são substâncias químicas que são muito pequeninas, né? Uma gotinha chega a ter mais de 1.000 substâncias. Então, daí vocês veem que é muito diversificada a ação do óleo essencial. Essa substância vai chegar dentro do cérebro via nervo olfatório e vai agir dentro do sistema límbico que controla as nossas emoções. Por isso, a grande ação sobre o estresse. E também vai agir no vizinho, que é o hipotálamo, que vai controlar os nossos hormônios. Então, lembra que eu falei? Nós vivemos no estresse constante, travamos a digestão, travamos o nosso sistema hormonal. Se o óleo essencial já atua nos hormônios e atua nas emoções, e é justamente esse estresse que faz esse ajuste para que o corpo tenha energia para o essencial, que é coração, pulmão e músculo, a mágica do óleo essencial está na ação dentro do sistema nervoso central em 18 segundos, tá? Então, não existe nenhum remédio que tenha uma ação tão diversificada em tão pouco tempo, sem efeitos colaterais, tá? Então, essa é a grande mágica dos óleos essenciais. Aqui falamos também do nosso sistema imune, que vários óleos são específicos para o sistema imune. Nós temos duas formas de defesa no nosso corpo. Um sistema imune inato, que é a defesa química celular, que previne a disseminação dos patógenos. É como se fosse um Pac-Man que vai lá e come a bactéria. E um sistema adaptativo, que depende dos antígenos e cria uma memória imune, que cria os anticorpos, que é através aí das famosas picadinhas. E aqui nós temos da doTERRA esse mix de óleos, que é o On Guard, que é uma mistura da laranja, do cravo, da canela, da
eucalipto, do alecrim, que é simplesmente maravilhoso, porque ele é excelente para a digestão e ele é excelente para a imunidade. Ele pode ser feito o uso aromático, o uso tópico e pode ser o uso interno. Eu tenho uma experiência muito boa do On Guard, principalmente nas pacientes que fazem cirurgia, né? A gente costuma utilizar uma semana antes da cirurgia o On Guard e no pós-operatório. Hoje em dia, já existe uma tendência nos hospitais de reduzir o uso do antibiótico, que é o que a gente faz, antibiótico durante a cirurgia e um dia depois. Então, felizmente, as minhas clientes não tiveram complicação, eu não precisei entrar com antibiótico terapêutico, a gente usa 2 vezes por dia, tá? Pode ser utilizado na gestação. Eu tenho relatos de pacientes que fizeram implantes dentários, que fizeram só uso de On Guard, tá? Não fizeram o antibiótico que o dentista costumava utilizar, porque o próprio dentista já prescreveu somente o óleo essencial, então, e deu super certo. Então, é maravilhoso o uso do On Guard. Existem hospitais que já utilizam o On Guard no difusor no setor de quimioterapia, onde nós precisamos proteger melhor ainda esses pacientes que estão em quimioterapia por causa do sistema imunológico débil. Então, existem muitos trabalhos publicados falando sobre a vantagem do On Guard, tá? E nós temos agora o grande benefício da pastilha de On Guard, que é a balinha de On Guard, que além de ter todos os privilégios, né, a gente pode usar oral, tá certo? Então é mais fácil de uso, você pode ter na bolsa, pode ter no bolso, você pode oferecer para alguém mais facilmente, né? Porque é difícil às vezes você tá numa festa, tá numa situação social e a pessoa tá lá espirrando ou com alguma coisa, você vai entrar com a gotinha do On Guard. Quando muito, você pode colocar na mão e fazer uma inalação. Mas a balinha já é super fácil para você ofertar e a pessoa já ter uso. Então, uma coisa bem importante, aqui no Brasil, a Anvisa, ela não deixou que nós chamássemos essa parte do On Guard de, não é comprimido, como é que fala? Cápsula. Soft gel, né? A Anvisa falou, não, você não pode falar soft gel porque isso não é remédio. Né? Então, nós tivemos que chamar o nome de pastilha. Tá. Mas, na verdade, é uma cápsula gelatinosa e dentro dela tem esses ingredientes, tem um On Guard. Isso. E aí, você vai ingerir. Ela vai falar sobre a ingestão dela e o trabalho. Aqui é a pasta, desculpa. Aqui é a cápsula, tem a pastilha também. Desculpa. Essa cápsula ela vai ser absorvida pelo intestino e vai agir diretamente no intestino e via sangue, tá? E vai ter também a balinha, que é a pastilha, tá? Então, são 3 modelos, né? Gotinha, pastilha e cápsula. Isso. Aumentou a nossa... A cápsula não existia no Brasil. Não existia. Ela foi lançada no Brasil, essa cápsula, há 2 meses. Na convenção da Doterra. Tá? Então, para vocês verem que nós temos esse benefício que é usar na forma de cápsula, porque o que antes a gente precisava colocar dentro da cápsula vazia, agora já vem pronta. Então, ficou muito mais fácil de utilizar. Então, ela é sensacional para usar principalmente para se proteger, né, de tudo que acontece hoje em dia, tomando uma cápsula 2 vezes ao dia. Doutora, uma coisa que a gente tem que lembrar aqui, eu fiz um comentário sobre isso, eles acrescentaram, se você olhar do lado esquerdo, você vai ver que o frasco de 15 ml que é o líquido que a gente usava antigamente, ainda usa, só tem aqueles óleos ali. No lado direito, eles colocaram a melissa, a pimenta preta e o orégano. O que a senhora acha, doutora? Sensacional, né? Porque com a melissa a gente vai ter mais proteção. Melissa também tem um papel que é concentrar a pessoa. Pessoa muito ansiosa, vocês acabaram perguntando para a doutora Tabata, melissa aterriza, tá? E o orégano, sensacional, ela mesma comentou, que alivia também dores, né? A pessoa que tem, como ela falou, retocolítica, é uma condição muito comum hoje em dia, e a pimenta preta pelo carofilieno, que atua diretamente no sistema nervoso central. Então, é altamente anti-inflamatório, tá? Porque o que acontece conosco hoje em dia? Essa adaptação do organismo vai fazer com que a digestão fique parada.
E esse alimento vai ficar 56 horas dentro das alças intestinais. Vocês já imaginaram um prato de comida 2 dias e meio dentro do forninho fechado? Quando vocês abrirem o forninho, né, um susto. Então, isso está acontecendo dentro do nosso intestino no dia a dia. Por isso que precisa melhorar o perfil, primeiro melhorar o estresse para diminuir essa necessidade do corpo se adaptar. Segundo, melhorar o perfil de digestão do estômago. Terceiro, proteger essa região ali, porque o nosso intestino, as células são como se fossem ladrilhos. E com esse processo que acontece de má digestão, acontece uma microinflamação e a célula separa uma da outra, como se fosse o rejunte que caiu. E isso abre um espaço para o conteúdo que está dentro do intestino invadir o sangue e causar inflamação à distância. Então, a infecção urinária vem daí, a conjuntivite vem daí, a gastrite vem daí, a infecção dentária pode vir daí, a candidíase de repetição vem daí, todas as nossas ites vêm da microinflamação intestinal, que acontece via estresse ou por algum fator também relacionado aos hormônios. Porque se eu tenho um estresse constante, eu perco a capacidade de fabricar o meu cortisol, exaure. A pessoa fica sem sono, não dorme à noite, consequentemente, ela vai dormir de madrugada, acorda à tarde e dorme à noite. Então, ela fica sem ritmo de sono, e quando ela não levanta descansada, ela levanta sem ânimo nenhum. Então, imagina esse estômago se funciona, o organismo inteiro não funciona. Daí a importância de ter todos esses óleos nesse mesmo elemento, que é a cápsula do OnGuard, que é a pastilha, né, para a Anvisa nossa. Vamos falar de pastilha, né? Tá? Doutora, Oi. sabe me dizer se essa pastilha, ela estoura no estômago? Intestino. Intestino. Intestino, tá? Então, aqui todos os potenciais que ele tem, né, para a gente poder ver. E quando é para usar diária, pessoas que estão saudáveis, tomar uma por dia. Quando você faz uma viagem, que você vai enfrentar um ambiente estranho, principalmente o avião, hotéis, comidas diferentes, pode tomar 2 por dia. E quando tiver com o estresse aumentado, 1 ou 2 a cada 6 horas, tá? Nossa. A gente tem como ter acesso a essa matéria? Tem, a Letícia passa tudo isso para nós, para vocês, tá? É, muito interessante. E aqui, falando do detox, que eu falei para vocês, que a gente precisa de algum recurso para se desintoxicar. E justamente a Tabata chamou a atenção nossa. A planta produz o óleo essencial para se defender de várias coisas, da poluição ambiental, da temperatura que muda e dos próprios bichinhos que atacam a planta. Então, a doTERRA trouxe para nós também o Zendocrine, que é um mix de óleos com o efeito de detox, que vai ter o alecrim, o gerânio, a tangerina, o coentro e o zimbro. São altamente destoxificantes, tá? Então, aqui, a cápsula também. O limoleno, que está presente em vários cítricos, né? O cineol, o citronelol, o alfa-pineno e o linanol. Então, todos eles aqui combate o estresse, né, oxidativo, que é o que eu falei para vocês. Quando a gente respira, já está produzindo radicais livres de oxigênio. Então, esse mix, além de combater ajudar na ansiedade, olha a tangerina que a Tabata falou, que dá alegria, tá vendo? Olha o alecrim, melhora a circulação, melhora o cérebro. Olha o gerânio, que melhora todos os nossos hormônios. Olha o coentro, que é analgésico, é fungicida. Aquela comida parada aqui vai criar o quê? A primeira coisa é bolor, né? Então, olha o efeito do coentro. E o zimbro, que tem o alfa-pineol, que vai também agir como detox. Então, foi uma sabedoria muito grande a junção de todos esses produtos para facilitar a nossa vida. Porque para colocar todas essas substâncias numa cápsula e ficar ingerindo, é difícil para nós, é difícil recomendar, né, ter a cápsula, abre a cápsula, põe, você tem que tomar. É melhor a cápsula pronta e que já vai dissolver dentro do intestino, tá?
o melhor uso, 2 cápsulas por dia, tá? E junto com o uso do óleo, o estilo de vida saudável, correto? E se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer. Dizem que muitas doenças autoimunes, elas têm que ser tratadas de estômago. Então, o guarde seria o melhor indicado para doenças autoimunes? Qual é seu nome? Érica. Érica, olha, eu não vou falar para você que seria só ele, tá bom? Uhum. Mas, assim, existe um indivíduo que manifesta a doença autoimune, né? Então, a gente tem sempre que pensar na individualidade de cada pessoa. Mas, se você seguir uma performance básica, você vai estar tirando coisas e vai chegar num denominador comum. Então, se você começar com uma linha de melhorar a digestão, fazer a detoxificação junto com o gerenciamento do estresse e ainda encorajar essa pessoa para melhorar o seu humor, melhorar sua disposição, seu ânimo e praticar atividade física, né? Você vai acertar, entendeu? Então, a doença autoimune, ela vem justamente por esse processo que acontece no intestino, quando ele se abre, chama Leaky Gut Syndrome, e entram esses pedaços que estão dentro do intestino, dentro da alça, entram no sangue. E o sistema imunológico fica cansado de ficar se protegendo 25 horas do dia, e ele acaba se confundindo e produzindo anticorpos contra a pessoa. E existe um fenômeno que é o alimento ou aquela substância que invadiu o nosso sangue ter muita semelhança com alguma parte do nosso corpo, entendeu? E aí aquele anticorpo que é contra um pedaço de cenoura reagir contra a minha tireoide, por exemplo, que é parecido, um exemplo que eu estou te dando, só para entender. Então, a origem da doença autoimune é a má digestão, sim. E essa má digestão vem principalmente pelo estresse. Mas uma das coisas que poderia, mas como uma anamnese, mas uma das coisas que poderia começar seria o On-Guard? On-Guard, sem sombra de dúvidas. Eu começaria com o On-Guard, com o limão, e dependendo, se você perceber alguma coisa na pessoa, né? Alguma outra coisa, por exemplo, a copaíba, né? Eu sempre falei da copaíba, né, Patrícia? Porque a copaíba, ela tem, né, um blend de 4 copaíferas. Então, o teor de beta-carofileno é altíssimo. E o beta-carofileno da copaíba, ele vai atuar no sistema nervoso central, então vai agir no gerenciamento do estresse, das emoções, no gerenciamento dos hormônios e ajuda a regular o sono. E no sistema digestivo, ele inibe a inflamação intestinal e faz detoxificação hepática. Quer dizer, se você me perguntar que óleo que eu levaria no bolso se eu fosse para Marte, se pudesse levar um só, Copaíba. eu ficaria em Tá dúvida combinado. hoje se eu levaria um hangar de cápsulas, pastilha, né? Eu vou avisar a Não, NASA. eu vou acho que avisar a NASA. eu vou fazer tráfico. NASA, a doutora vai levar o Wongard e a Copaíba lá para a Lua. Para Marte. Exatamente. Obrigado, gente. Ela é incrível. Bom, vocês tiveram hoje a experiência de uma psicóloga e uma aromaterapeuta falando sobre óleos essenciais, uma médica formada tradicional, Albert Einstein, falando sobre óleos essenciais. Quer dizer, é assunto para a gente, né? E é uma alegria muito grande. Tabata, quantas vidas você acha que você impactou com o óleo essencial? Milhares? Mais de 1000 nessa história. Tá? Fora as pessoas que estão assistindo seus vídeos no YouTube e estão sendo impactadas hoje. Então, esse é o nosso trabalho de consultores de bem-estar. A Tabata falou, tem o cliente preferencial, que aquela pessoa só quer consumir óleo essencial. Tá ótimo, legal, continua consumindo, aprenda muito. E aí existe o consultor de bem-estar, que é aquela pessoa que consome o óleo essencial e quer ajudar os outros, quer compartilhar esse conhecimento e quer tocar isso para frente. E tem uma renda sobre isso também. Então, a do Terra tem essas duas facetas. Para vocês terem ideia, hoje, a do Terra ela tem mais ou menos quase 10 milhões de membros no mundo inteiro. 85% desses 10 milhões, sabe o que eles são? Clientes preferenciais, são consumidores de óleos, não usuário, né, Letícia?
A Letícia falou, aqui no Brasil eu não posso falar usuário, porque usuário é de droga. Então, eles são... A gente já pede como cheirar óleo essencial. Não rola. Então, são consumidores de óleos essenciais. 85% de 10 milhões só consomem os óleos. A minha esposa fez isso por 4 anos. E está tudo bem, está ótimo. E 15%, além de serem consumidores do óleo essencial, eles também são consultores de bem-estar. Eles querem compartilhar isso com as pessoas e eles têm um ganho financeiro sobre isso. Então, eu queria mostrar para vocês agora um outro lado da Doterra e comparar ela no mundo inteiro, tá? A Doterra no mundo tem 14 anos, tem presença em dezenas de países no mundo inteiro, tá? E aqui no Brasil, a Doterra tem 4 anos. Tá legal? No início, a Doterra tinha 14 empregados aqui no Brasil. Então, a Doterra, a gente está numa sala da Doterra, aqui é um escritório da Doterra, que era a sede da Doterra no Brasil. Não deu mais, eles tiveram que mudar para Alphaville. Eles têm um super edifício em Alphaville. Nós temos a Bianca ali atrás de eventos. A Bianca vai dizer para vocês. Cresceu muito, Bianquinha? Muito, a gente foi expulsa aqui. Vamos lá. Então, hoje a Doterra tem 300 colaboradores no Brasil. Tá certo? A Doterra, ela tem mais de 200 produtos lançados no Brasil hoje. Tá? E a meta até o final do ano, ter 250 produtos lançados no Brasil. Isso porque diariamente a Anvisa nos bloqueia de lançar produtos, porque senão a gente estaria dando... Ouviram o que o corporativo falou, era para ser muito mais, tá certo? Em 2018, a Doterra lançou 82 produtos, tá? Em 2019, 52. Em 2020, que aconteceu uma tal de uma pandemia e não sei o que lá, 40 produtos lançados naquele ano. Um dos melhores anos da Doterra foi o ano da pandemia. A Doterra quase quadruplicou o tamanho dela durante a pandemia, tá certo? Em 2021, 39 produtos e até agora 37 produtos. Isso aqui foi em maio desse ano, tá certo? Dá para ver essa linha de tempo. Legal? A Doterra tem, no Brasil hoje, mais de 400 mil consultores de bem-estar. Tá? Pergunta, quantos habitantes tem no Brasil hoje? 220 milhões. Tem gente que fala, todo mundo, Aparício, não vou fazer o negócio, todo mundo já conhece a Doterra. Todo mundo já sabe de Doterra. Tá? Uma vez essa aqui entrou no shopping e falou assim, você conhece a Doterra? Hã? Você conhece a Doterra? Hã? Tá cheio de gente à nossa volta que não conhece a Doterra. E sabe o que é pior? Essas pessoas têm uma dor que elas não conseguem curar. Sabia disso? Tá cheio de gente por aí com a síndrome de Crohn que ela tinha e não consegue resolver. Eu tenho histórias e histórias de pessoas, filhos autistas, que estavam tomando aquele bendito... como é que não é CBD, não. CBD é com copaíba. Aquele Rivotril, tomando Rivotril, começou a fazer protocolo com frankincense e deixou o Rivotril. E o médico fala, é coincidência, mãe. Pois é, tá tudo bem. Esse foi o primeiro evento da Doterra em 2018, lembra, Tabatinha? Nós lá, é nós. Tá? Em 2019, em 2020 e em 2021 foi esse evento chamado Renove. Tá? Esse ano o evento foi chamado Juntos. Tá? Com a ideia de nos juntarmos mais uma vez para mudar esse mundo. No Brasil, a Doterra tem um centro de distribuição em São Paulo, um no Paraná e um em Pernambuco. Tá? Ela tem espaço Doterra, como esse espaço aqui, no Rio, em São Luís e aqui em São Paulo. E ela tem mais de 168 pontos de coleta na Azul. Você sabia que você pode retirar o seu produto da Doterra na Azul? Isso aqui eu achei super genial. Tá? 75% daqueles 200 produtos já lançados, eles são todos fabricados no Brasil. O Brasil é uma mina de óleo essencial. Da nossa copaíba querida, que vem da Amazônia, junto com o breu branco. O breu branco, se eu pudesse, eu passaria 2 horas falando dele aqui. Eu amo esse óleo de paixão. Foi apresentado durante a convenção da Doterra Juntos, um casal de médicos que fazem cirurgia bucomaxilofacial. Essa cirurgia é para arrumar o teu osso da boca, arrumar uma fratura de rosto. Eles descolam a pele do teu rosto. Eles fizeram o seguinte com 16 pacientes. Metade do rosto, antes da cirurgia, eles começaram a aplicar breu branco. E durante a cirurgia e no pós-cirúrgico. E na outra metade, eles não aplicaram breu branco. Que maldade, né? Brincadeira. Eles fizeram um estudo com 16 pacientes. Sabe o que aconteceu? Desses pacientes, eles só tiveram complicações do lado que não aplicou breu branco. Você viu? Doutora, viu isso? Aquilo lá é um estudo clínico? Isso foi publicado, tá? É um estudo clínico. Dá para acreditar, o lado que aplicou breu branco não teve complicação. E quando você tem complicação em cirurgia de bucomaxilofacial, é complicado. Tá certo? Porque você está numa via de infecção muito alta. Tá? Tudo está entrando por aqui. O ar que você respira vai te contaminar.
Tá bom? Vamos lá. A nossa meta é ter 98% dos produtos fabricados aqui no Brasil. Legal? Os óleos exclusivos do Brasil, o breu branco, tá? E a copaíba vêm da nossa biodiversidade e são óleos incríveis, óleos fantásticos. Os índios usavam o breu branco, a resina pendurada num colar para espantar mosquito. Tá? É um óleo incrível. 2021 foi um ano recorde de vendas, nós tivemos um crescimento de mais de 55% e mais de 1 milhão de frascos essenciais por mês foram remetidos aqui no Brasil. Tá legal? O Brasil tem a seguinte meta, de esse ano agora, chegar a 1 bilhão de reais em vendas anuais. E nos próximos 3 anos, é 3, né, Bi? Sim. 3 anos, é chegar a 1 bilhão de dólares. Vamos parar um pouquinho. 1 bilhão de dólares nos próximos 3 anos significam 7 anos de Duterra com 1 bilhão de dólares. Tá? Hoje a Duterra tem 14 anos e ela está com 3 bilhões no mundo inteiro. Faz a conta. Olha o potencial que tem dentro do Brasil. Olha o quanto o Brasil pode fazer diferença. Tá? Tem gente que fala, a Duterra é tão difícil de fazer. Pois é. O Brasil, a meta é quintuplicar essa presença e impactar o país. A nossa meta da Duterra no Brasil é ter um óleo essencial dentro de cada casa. E nós somos instrumentos para fazer isso. Tá? A fábrica no Brasil, isso foi uma coisa loucura. A Duterra anunciou uma fábrica em Joinville. Tá certo? A primeira planejada fora dos Estados Unidos. Vocês viram aquele vídeo da fábrica no começo? Vai ter uma assim no Brasil. Tá? Vai trazer mais eficiência na operação, vai criar a capacidade produtiva, vai aumentar e vai também criar uma vantagem competitiva com custos menores de importação. Hoje os tonéis vêm daquela fábrica e muitos são envasados aqui. Tá? E outros têm que vir os vidrinhos para cá. Imagina o custo que isso não vai baixar. Tá legal? E sabe o que é interessante, né? O dólar sobe todo dia. O produto da Duterra não sobe todo dia. Você sabia que às vezes é mais barato comprar óleo aqui do que comprar nos Estados Unidos? Pergunta para ela. Às vezes eu falo, Letícia, compra esse óleo para mim aí, que é mais barato do que comprar lá nos Estados Unidos. Tá? Então, nós estamos numa posição incrível. Existe uma sociedade chamada Sociedade de Vendas Diretas. Né? E essa sociedade ela faz um estudo da posição das empresas no mundo sobre vendas diretas. Tá? É um negócio de 179 bilhões de dólares. Olha o olhinho do dólar já brilhando ali, a olhinha dele brilhando. A maior empresa no mundo é a Amway. Ela tem uma contribuição de 9,5 bilhões. A Duterra, ela não é parte desse grupo. Mas se ela fosse parte, ela seria a 8ª empresa no mundo de vendas diretas. Tá? É uma coisa de louco. A Tupperware, olha aqui, é a 10ª. Tá? Vamos lá, então. Quanto é que eu ganho se eu for na Duterra e tal? A Pérola tinha falado isso com você, né? Quanto é que eu vou ganhar na Duterra, não sei o que e tal. Você na Duterra, começando como um silver, você vai ganhar anualmente mais ou menos 26 mil dólares. Tá? Um presidencial na Duterra hoje ganha 1,1 milhões de dólares por ano. Eu sou um diamante na Duterra, esse é meu ganho anual aproximado na Duterra. Tá? E eu consegui me tornar um diamante na Duterra com 2 anos de Duterra. Tá? A Tabata também é uma diamante na Duterra e ela conseguiu chegar nisso em 3 anos. Tá? Onde no mundo, em que profissão, você começa do zero e em 3 anos você chega no salário desse. Isso aqui eu não vou nem falar. Hoje no Brasil tem 10. Tá? Imagina quantos. Minha meta, minha chegada aqui é mais ou menos em 3 anos. Tá? Ou menos. Eu falei que essa semana que eu quero acelerar isso um pouquinho. Tá certo? O setor de saúde nos Estados Unidos, ele tem 2,7 trilhões de dólares. Esse é o tamanho do mercado. Tá? E olha o tamanho do mercado de vendas diretas lá. Tá dando para entender? As grandes empresas, olha quanto existe dinheiro na saúde. E foi o que a doutora falou. A gente passa o último terço da nossa vida gastando dinheiro com o quê? Remédio, com farmácia. Por que será que tem tanta farmácia por aí? Se fosse um mau negócio, ia ter? Não ia ter. Tá certo? Não teria. Tá? A Duterra, começando esse ano, ela mudou o tema dela. Ela se tornou mais agressiva. We help the world. We help the world heal. We help heal the world. Traduzindo para o português, ajudamos a curar o mundo. E essa cura que a Duterra traz não é só uma cura de saúde, de uma dor de barriga, de um crown ou de uma unha inflamada. Essa cura é uma cura emocional, é uma cura física, uma cura clínica e, para muitas pessoas, é uma cura financeira. Eu posso falar? Pode. A gente tem que falar... Quem sou eu para dizer não? Não, é porque a Organização Mundial da Saúde tem
as normas do crescimento sustentável. Então, a gente tem os 5 P's, que a doTERRA entra neles, que é cuidar das pessoas, cuidar do planeta, fazer parcerias, trazer prosperidade e paz. Fala se não é um crescimento sustentável. Mas e está dentro disso em todos os aspectos, tá? Gente, a coisa mais bonita do mundo é quando eu converso com alguém que quer fazer um negócio da doTERRA, pergunta assim, qual é a sua meta na doTERRA? Aparício, eu queria realmente poder trocar de carro. Vamos trocar de carro? Em quanto tempo? 6 meses. Vamos fazer essa meta, trocar de carro 6 meses. Quanto você precisa para trocar de carro? Eu acho que uns 5 mil reais aí, eu acho que dá. Vamos fazer isso? Vamos. E a gente trabalha nessa meta, e a minha alegria é quando ela troca de carro. Tem uma pessoa que está assistindo a gente aqui no Zoom, eu falei para ela, qual é o seu sonho? Mudar para uma casa melhor. Eu não vejo a hora dela mudar para casa melhor. E ela está quase lá. Então, cada um tem o seu sonho. Qual é o nosso trabalho? Qual é o seu trabalho? É ajudar o sonho dessa pessoa a se realizar. Quem somos nós para dizer, não, ela está sonhando errado, você tem que pensar no helicóptero, meu irmão, no jatinho, uma casa em Miami. Quem sou eu para falar isso para ele se nem eu tenho isso? Então, o que eu vejo nesse negócio é, vamos cuidar da sua vida. E agora, a sua vida financeira, onde é que você quer chegar? Quanto você quer ganhar? Gente, e não é vergonha ter esse bate-papo com o consultor. Por quê? Você está ali para ajudar essa pessoa. Ajudar o sonho dela e não matar o sonho dela. É claro, se o Alan fala, não, Aparício, eu quero ter uma casa em Alphaville, depois uma casa no Rio de Janeiro, eu falo, Alan, senta aqui, toma uma lavanda, bota o peppermint no olho e abre o olho. Porque não é por aí. Então, é o petit grain, não é a lavanda, desculpa, doutora. Mas o nosso trabalho é ajudar a curar o mundo. Legal? Tá. Olha o impacto que a doTERRA teve em pessoas empoderadas, vidas melhoradas, comunidades servidas e progresso realizado, tá? E esse grande impacto dela, ela tem meta de até 2030 trabalhar com isso. Você quer acrescentar alguma coisa? Ela fica quietinha, ele não fala nada, você que tá assim, ó. Não, uma coisa que eu gosto muito quando eu vi... Fala aqui no microfone, aqui na frente da câmera. Não, é o Zoom, Letícia, relaxa, todo mundo te conhece. Tadinha dela. Fala aí, menina. Quando a Aparício falou a respeito de empreendimento com a doTERRA, deixa eu só tirar isso aqui que eu estou ouvindo minha própria voz, que eu estou ali conectada. Uma das coisas que eu mais amei quando eu vi um dos corporativos da doTERRA falar foi que eles estavam plantando árvores lá no Havaí para colher daqui a 30 anos. E eles falaram, nós vamos poder colher esse óleo essencial porque é muito difícil a coleta do sândalo havaiano, né, que é um óleo super raro, e a gente quer duplicar, triplicar a forma de sustento daquele povo. Só que a árvore, ela precisa estar preparada por 30 anos para poder realmente começar a destilação do óleo essencial. Tanto a própria copaibeira, né? A cada 6 meses tem um determinado limite que você pode tirar da árvore, senão você mata a árvore. Então tem todos esses cuidados. E eu falei, nossa, mas 30 anos para começar a ter o primeiro extração, foi quando eu percebi que não era uma empresa que estava só por uma modinha. A pessoa fala, óleo essencial é uma modinha. Eu brinco que é uma modinha que a gente está vivenciando há 3.000 anos. Porque há 3.000 anos que a gente tem os óleos essenciais no mundo. A gente só esqueceu deles. Pelo menos, a gente deixou de olhar para esse lado. Ou foi manipulado e deixá-lo de lado. Exatamente. Então, quando você vê uma empresa que tem esse foco, é quando você percebe que não é uma má ideia empreender. Sabe? Então, hoje muitas pessoas me ligam e falam, Aparício, você é super bem sucedido, você é vice-presidente de uma multinacional, você saiu do Brasil para os Estados Unidos, você está super bem, como é que eu faço para empreender na minha vida? Quer dizer, as pessoas, o meu sogro sempre falava, né? Todo mundo fala das pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Ninguém me perguntou como é que era bom empreender nos Estados Unidos quando eu estava lavando o banheiro. Quando eu era faxineiro, ninguém me perguntou como é que eu tenho sucesso nos Estados Unidos. Agora que eu estou onde eu estou, como é que foi, como é que não foi? Pois é, a grande diferença é, você tem que persistir em alguma coisa. Você tem que ser resiliente e usar essa resiliência para o teu progresso, tá certo? E não é qualquer tombinho que você leva, você para com isso, tá certo? Vamos lá, então. Rapidinho. Quem quiser tirar foto, tira. Quem quiser tirar o QR Code aqui, pode tirar, tá? Mas bem rapidinho. 1 milhão de árvores no Havaí. 500 projetos em parcerias com empresas que impactam pessoas de baixa renda.
3 milhões anuais destinados ao projeto Hope. O que é o projeto Hope? O projeto Hope é ajudar organizações. No Brasil, por exemplo, nós ajudamos a Childhood Foundation, que é uma fundação que ajuda crianças que não têm pais. Tá? Por muitos anos, a do Terra ajudou, lá nos Estados Unidos, uma organização que ajudava a libertar crianças do tráfico de sexo. Né? Então, e esses são os projetos que a do Terra trabalha. Tá? Então, desde o dentista, ou 50 dentistas que a do Terra mandou para a Amazônia para cuidar da população ribeirinha sem custo nenhum, como a água potável, o banheiro era a escola, que a do Terra colocou lá no Haiti, nas plantações de vetiver. Deu para entender? Quando a do Terra vai num produtor para tirar a óleo essencial, ela paga 5 vezes mais o que o atravessador pagava. Tá? Então, são detalhes. Tá? Então, esse é um cheque que a do Terra deu de 132.040 e poucos 95 reais para essa Hope Foundation, só das pessoas que compraram esse óleo. Tem o óleo essencial do Terra chamado Hope. Toda vez que você compra esse óleo Hope, 100% do valor do óleo vai para uma fundação daquele país. Tá? Compra um, ganha dois. Outra coisa, outro projeto que a do Terra tem é chamada Healing Hands. São projetos na África, no Brasil, em várias partes do mundo, onde as mãos que curam. Healing em inglês é curar. Né? Então, as mãos que curam fazem projetos. Ajudam as meninas na África a entenderem melhor sobre como funciona o seu próprio corpo, as meninas com 10 anos de idade, como fazer higiene pessoal. Né? Ajudam as mães. Nós fomos na Guatemala, nós vimos aquela escola onde as índias, as meninas, aprendem cuidado pessoal feminino e além de aprenderem como viver numa sociedade. Né? Então, todos são trabalhos que a do Terra faz. E cada vez que você abre um vidrinho de óleo, tem uma gotinha na sua mão, você está ajudando alguém no mundo. Tá? Diga, Bianca. Tem uma coisa incrível sobre o Healing aqui. A gente está implementando no Brasil o Healing Day, que é um dia exclusivo para se dedicar para o outro. Ano passado nós tivemos, esse ano nós vamos ter agora em agosto, todo agosto, nós vamos dedicar um dia da nossa vida, do nosso tempo para outra pessoa. Fiquem ligados. Fiquem atentos. A Bianca ela é uma das grandes cabeças do setor de eventos da do Terra. E depois que ela e a Silva vieram para a do Terra, os eventos assim ficaram hollywoodianos, maravilhosos. Na catástrofe de Petrópolis, que foi Petrópolis, né? Foi. Em uma semana e meia, quase 2 semanas, os membros da do Terra se reuniram, arrecadaram mais de 100 mil reais e a do Terra foi lá e dobrou para doar para as famílias de Petrópolis. Tá? Então, essa presença social da do Terra é muito latente e isso vem tudo do Healing Hands. Então, gente, esse é o nosso trabalho. Tá? A gente ajuda a curar o mundo. Esse é o nosso trabalho de fazer. Tá? Eu acho que esse era o meu último slide. Deixa eu ver, Letícia. Tá, vamos lá. Alguém aqui não é membro da do Terra, não está cadastrado na do Terra? Érica, eu resolvo esse problema hoje. Seu nome é? Everton, tudo bem? Tudo bem. Quem te convidou para vir aqui hoje? A Érica, maravilha. Nós dois, eu vou resolver esse problema hoje também. Aquelas pessoas que querem saber, para se unir à do Terra, você compra um kit. Tá? Esses kits, eles são muito interessantes porque eles têm os preços subsidiados pela do Terra. E a Pérola também. Só para você saber, eu estava na tua frente, desculpa. Esses kits são subsidiados pela do Terra. Praticamente, nesses kits, quando a Tabata falou dos óleos essenciais e como eles são usados na sua vida, ela falou desse kit aqui. Todos aqueles óleos que ela apresentou são desse kit que está aqui em cima, que vem, é claro, com o difusor. Né? Do Terra, não é do Terra, se não tiver um difusorzinho com a gente. Né? Então, só para vocês terem uma ideia dos preços e dos valores. Tá legal? E existem outros kits com valores menores e maneiras de você trabalhar com a do Terra. Então, gente, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Alguém tem alguma pergunta até agora? Pois não. Seu nome é? Maria de Lourdes. Essa é uma ótima pergunta, Maria de Lourdes. O frasquinho ele é propriedade da pessoa que comprou o frasco. Né? Então, a pessoa que recebeu o frasco é propriedade dela. Só para vocês saberem, os frascos são produzidos na Alemanha, tá? Tá? Então, esses frascos eles podem ser reciclados na sua própria casa, num projeto de reciclo, ou você pode usá-los para outras funções dentro da sua própria casa. O que eu gosto de fazer com os meus frascos? Quando eles estão quase vazios, eu dou para alguém como uma amostra. Quando tem ainda lá umas 20, 30 gotinhas, eu chamo alguém que está precisando de um olhinho e falo, olha, experimenta esse olhinho para você. Outras pessoas usam para dividir. Se eu tenho 2 de lavanda, um está vazio, eu coloco metade de lavanda, então essa lavanda fica na cozinha e essa lavanda fica no banheiro. Né? Então, eu começo a ter óleos em todos os lugares da casa. Por quê? O ser humano é preguiçoso. Se eu estou ansioso querendo uma lavanda e eu estou lá no banheiro, eu falo, não, eu não vou até a cozinha pegar a lavanda.
Né? Então, na minha casa, tem um olhinho em cada canto. Qualquer olho que você quiser. Tem na cozinha, minha esposa é um gênio, ela botou isso numa esteirinha. Lá no banheiro tem outra caixinha com os olhos. No chuveiro, no box do chuveiro, tem os olhos que eu uso. Quem quer saber que eu uso para lavar meu cabelo de manhã? Shampoo da Doterra. Shampoo da Doterra. Tá? Eu coloco ele aqui na palma da minha mão. Eu coloco uma gotinha ou duas de peppermint. E como é de manhã, eu estou tomando banho, uma ou duas de peppermint, uma ou duas embaixo da minha língua. Boto alecrim, que é o rosemary. Eu boto uma ou duas gotinhas aqui. E melaleuca, porque eu tenho cabelo oleoso. Então, eu coloco uma ou duas gotinhas lá e lavo meu cabelo todos os dias. O Álvaro, que corta meu cabelo aqui, Érica, você conhece, sabe quem é o Álvaro? Ele não está aqui, não, estou apontando para você. O Álvaro que trabalha com a Érica, ele fala, Aparício, eu não aguento cortar seu cabelo. Em 2 semanas tem que cortar de novo. Falei, tá bom, passa a máquina zero aqui do lado, vai. Eu vou te dar uma quebra. Mas cresce demais. Por quê? Esses óleos essenciais estão me ajudando com isso também. Tá legal? Pessoal, obrigado. A gente conversa mais. Obrigado por terem vindo aqui. Fique aqui, não vai embora que vai ter um sorteio. Se você não está aqui, perdeu o Playboy. Devia estar aqui para ganhar um sorteio, né? Tchau, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom.